Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula do curso de programação para universitários, aqui da edição. E pode passar o slide. Nessa aula nós vamos aprender sobre as estruturas de repetição. E se eu quisesse imprimir um valor 1 e de 1 até 5 e até 50? Bom, a gente sabe que os nossos códigos que nós criamos até agora, a gente pode imprimir diversos valores, porém a gente tem que escrevê-los de forma direta. Mas existe alguma forma da gente, por exemplo, eu quero escrever de 1 até 1000 sem muito esforço, sem ficar colocando print 1, print 2, print 3, print 4, print 5, de forma repetida. Existem alguns comandos nas linguagens de programação, a qual a gente pode otimizar esse processo. Pode passar. Em um fluxograma, temos essa seguinte condição. Aqui nós temos a entrada de um dado, aí nós vamos avaliar essa condição. Se a condição for não, o processo continua normalmente. Porém, se a condição for sim, ele vai executar uma sequência de instruções se essa condição for verdadeira. Após executar essa sequência de instruções, a linha de código retorna para a condição e verifica se ela é verdadeira. Se ela continuar sendo verdadeira, ela vai continuar repetindo diversas e diversas vezes, até que uma hora ela atinja o não, no caso que ela seja falsa, e aí o código continua normalmente. Pode passar. Nós temos os while loops. Pode passar. Vamos lá. While é bastante útil quando temos que repetir um conjunto de operações uma quantidade indeterminada de vezes, como por exemplo, validar uma senha. Aqui a gente tem a estrutura do while loop, que é basicamente você escreve o while e temos uma condição, aí 2 pontos e um bloco de instruções. O que é que vai acontecer? O while ele vai avaliar essa condição. Se a condição for verdadeira, ele vai repetir o bloco. Se a condição for falsa, ele pula esse bloco e continua o código normalmente. Quando a condição for verdadeira e esse bloco for executado, ele vai ficar repetindo o bloco até que a condição seja falsa. Bom, a gente vai ver isso de uma forma mais direta no código. Pode parar de transmitir, Samanta, que eu... Aí uma forma de ajudar vocês a pegar a ideia do while na cabeça é enquanto, porque o while significa enquanto. Enquanto essa condição for verdadeira, repita esses códigos diversas vezes. Aí a gente também pode fazer uso de contadores também, como o Gabriel vai mostrar. E, por exemplo, se a gente tiver uma condição, enquanto n for menor do que 5, imprima o lá mundo. Ele vai imprimir até que n deixe de ser menor do que 5. Tu tá transmitindo, né? Tá sim. Deixa eu só ver como é que tá na gravação. Pronto, tá tudo certo aqui. Só pra... E como é que funciona o while? Vamos lá, primeiro a gente escreve o while. Então. O while. Enquanto a condição dentro, aqui nós vamos escrever a condição. Pode ser sem os parênteses também, porém eu gosto de escrever os parênteses por questões de segurança. Pode dar, algumas vezes pode dar errado sem os parênteses. Vamos lá. Enquanto essa condição for verdadeira, por exemplo, nós temos uma condição igual a 0. Vou colocar igual a 1. Aí o que nós vamos testar? Se a condição possui o valor 0, o valor 1. Se a condição possui o valor 1, ele vai executar o bloco de instruções. Aqui nós vamos escrever um print. Deixa eu ver. Instrução. Pronto. Deixa eu colocar. Aí, se a gente executar esse código, o que é que vai acontecer? Vamos dar aqui uma testada. Instrução, 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 instrução. O código está se repetindo meio que infinitamente, entre aspas. Porque ele tá. O que é que está acontecendo aqui? Vamos a leitura do código. Dá uma pausa aqui. Bugou o nosso todinho.
O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu nesse código? Primeiro aqui a gente escreveu um comentário, só para a gente lembrar, então o código ignorou esse comentário. Em seguida, nós escrevemos uma condição. A condição vai receber 1, ou seja, o valor dessa variável é 1. Logo após ter uma linha vazia, o código vai pular essa linha, e a gente escreveu while. Então a gente lê como: enquanto a condição for igual a 1, repita esse bloco de instrução que está indentado dentro do while. Aí o que aconteceu? Quando eu coloquei play, aí ele ficou fazendo esse teste. A condição é 1, sim, então print. Aí voltou lá para o while. Aí, a condição é 1, sim, então print. A condição é 1, sim, então print. A condição é 1, sim, então print. Então ele ficou fazendo essa repetição várias e várias vezes, até eu interromper o código na mão, porque ele ia continuar até amanhã, até alguém interromper, por conta que a condição sempre iria permanecer verdadeira. Exatamente. Tá acontecendo essa repetição infinita porque o valor de condição nunca muda. Se a gente colocar algum comando após o print ou fizer alguma outra instrução de forma que altere o valor de condição, aí sim o while vai parar e não teremos mais um loop infinito só com print e instrução. Bom, eu vou mostrar aqui, eu vou criar um contador. Eu vou chamar de cont. Cont ele vai receber 0, vamos dizer assim. Aí qual vai ser a linha de raciocínio aqui? Dentro do while, nós queremos que... Sim, deixa eu ver aqui a questão. Você coloca uma condição com input, né? Isso, se a Condição gente com pedir input, para pode ser. alterar o valor de condição dentro do while, ele também vai funcionar. A gente vê situações similares quando a gente tem um menu de opções. Eu acho que a gente vai mostrar no slide. Ou então no validar a senha. Digite enquanto a senha for diferente de abacate. Aí, tipo, só vai deixar de pedir para digitar alguma informação quando o usuário informar abacate. Isso é um exemplo. Isso aí. Eu vou dar um exemplozinho aqui básico de senha, aí vai dar para entender essa parte. Pronto. Aí, como é que a gente faz para parar o código, para atender apenas a quantidade de números que a gente quer? Por exemplo, eu quero que conte só continue se ele for menor ou igual a 0, não igual a 3. Aí o que é que vai acontecer nessa seguinte instrução? Se a gente colocar aqui um conte, ele vai receber ele mesmo, porém, somado com 1. Aí o que é que esse código vai entender? Ele vai entender que o count inicialmente vai ser igual a 0, depois vai executar o while. O while vai ver que o count é menor do que 3, então ele vai executar o bloco de instrução. E depois de executar esse bloco de instrução, ele vai somar o count mais 1. Aí ele vai perceber aqui em cima, e vai retornar aqui para o while, e vai perceber que o count, na verdade, agora é 1, e não mais 0. Porque a gente somou mais mais um número aqui junto com ele. E aí ele vai ficar executando esse bloco, e aí o count vai virar 2, porque antes o count era 1, aí o count vai ser 2 somado com mais 1. Ele vai fazer essa verificação aqui. Até que uma hora o count vai passar de 3. Na hora que o count passar de 3, ele vai parar de executar o código. Vamos dar uma olhadinha aqui como vai ficar. Aqui é a instrução. Deixa eu só colocar um sleep aqui. Acho que fica mais fácil. Sleep. Precisa de biblioteca, Samantha? Você lembra? Não, acho que não. Precisa, tá Passa o reclamando. mouse de novo. Sleep is not defined. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Pesquisa rapidinho. Sleep Python. Gente, esse comando sleep, o que é ele? O sleep, ele vai pegar, por exemplo, eu estou executando um código. Aí eu coloco Precisa. sleep 1, é qual? Import time, aí você coloca time.sleep. Time from? Não, só import time. Tempo, importar tempo. Só importar aí. Não. Sim, isso. Perdão. Assim, né? Aham. Pronto, aí executa aí.
Pronto. Isso aqui vai ser só um auxiliar para a gente entender melhor o código. O sleep, ele é um comando que ele vai atrasar nosso código. Aqui eu estou colocando o sleep 1. O sleep 1 ele vai atrasar 1 segundo do nosso código. Ou seja, ele vai ficar 1 segundo parado nessa linha e depois vai executar. Eu vou colocar aqui um sleep 3 só para entender melhor como funciona. Eu vou colocar o código para executar. Aqui, ó. Tá parado no sleep, aí executou o bloco. Aí para no sleep, executa o bloco. Para no sleep, executa o bloco. Aqui, o que é que aconteceu nesse código? Ele executou o while 4 vezes, porque ele viu que o contador não tinha atingido o número 3. Então ele ficou executando o bloco diversas vezes até o contador ficar maior que 3. E quando o contador ficou maior do que 3, a condição aqui é falsa. Então ele pulou o bloco de instruções e terminou o código. Deixa eu só colocar aqui. Não é um ponto format. Como é? Agora eu me esqueci o formato. Tu pode fazer assim também. É porcento. É assim. Não, é só as chaves mesmo. Olha. Gente, é porque existem várias linguagens de programação, a gente trabalha com várias, aí A gente perde a tem uma conta. linguagem de programação para outra, varia bastante essa formatação, a gente acaba esquecendo. Aí, conte, né? Conte. Aham. Aqui pra gente entender melhor, a gente vai ver qual é o valor de conte. Aqui, instrução 0, que é o valor de conte. Instrução 1, aqui a gente vai vendo que o conte vai aumentando, até chegar uma hora que ele chega no valor de 3, ele continua printando, porém quando ele chega aqui, tá o valor 3, somado com mais 1 fica 4. Ele viu que o conte já é 4, não é menor que 3, e aí ele pula o bloco de execução. Pronto. Agora eu vou dar um último exemplo aqui, que é a questão da senha. Vamos lá. Vamos supor que eu queira validar uma senha. Aí o bloco só vai entrar na conta quando a senha estiver correta. O que é que a gente pode fazer? Primeiro eu vou dizer qual é a senha. Vou colocar aqui senha. Vai receber uma string str, e vai ser a senha vai ser aluno 02. Então, a senha aqui é aluno 02. Eu defini uma senha no sistema, não imputei, eu só defini uma senha. Aí o que é que a gente pode fazer? Será que eu ensino? Deixa eu ver aqui. Bom, vou colocar aqui um número, vai ser um número igual a 0, por exemplo. Número igual a 0. Deixa eu só apagar a instrução aqui. Tá, vou deixar o sleep aqui só pra gente ver mais ou menos como é o funcionamento do código. Aí aqui eu vou input, receber senha, a senha do usuário. Isso aqui vai dar um erro, calma aí. Input, senha do usuário, quer que essa senha seja uma string. Senha, escreva. Vou ficar aqui fora. Dá certo. Tu pode deixar lá também, porque aí você poderia verificar se o valor de senha uso é igual a senha. Aí se for, coloca num igual a 1. Acho que dá certo sim. Tá certo. É verdade. Essa validação. Pronto. Aqui a gente criou. Faltou colocar um lá no while. Vai colocar um? Não, um número lá no while. Pronto. Vai ser igual a. Enquanto não for igual a 1, ele vai executar isso daí. A 1 ele vai ficar executando o código. Enquanto não. O que é que está escrito aqui? Enquanto
num for igual a 1, ele vai ficar executando o código. Aqui a gente vê que o num já é 1, então ele já vai entrar diretamente no código e vai perguntar qual é a senha. Aí if, a gente vai criar um if. Se a senha, o usuário, for igual a senha que a gente criou aqui em cima, a senha do sistema, o número, o num, vai ser igual a 0. 0, né? 0. Caso contrário, se for diferente, o num continua sendo 1. Eu vou colocar isso só por questão de redundância, só para a gente entender o código. Vou colocar aqui um print, para entender. Você entrou no sistema. Aqui colocar sua senha está incorreta. Tente novamente. Eu acho que creio que esse código já pode dar certo. Bom, então vamos lá. Ele executou o while, tá no time esperando 3 segundos. Pronto. Aqui ele vai perguntar a senha do usuário. Escreva uma senha. Deixa eu ver. Eu vou escrever uma senha errada aqui de propósito só pra gente ver o que acontece. Vou colocar uma senha. A gente sabe que a senha não é senha. A senha é aluno 02. E aí eu vou executar aqui. Sua senha está incorreta. Tente novamente. Aí ele vai pedir pra gente escrever novamente a senha. Escrever outra senha errada. Vou colocar a senha erro. 2 ó. A senha está incorreta. Tente novamente. Escreva uma senha. Aí, vou ver aqui a senha. Aí eu escrevi aluno 2. A senha é aluno 2. Aluno 02. O que é que vai acontecer? Você entrou no sistema. Então isso aqui é um sisteminha de validação de senha bem simples, só didático para a gente entender como é que funciona mais ou menos o while. Tem outras formas de fazer isso aqui, tem como a gente colocar, por exemplo, um limitador de senhas, tipo, eu só quero que o usuário possa tentar logar no sistema 3 vezes. Tem como fazer esse sisteminha também a partir do while. Também tem uma coisa bem interessante no while que é o while true. Deixa eu só mostrar aqui. É interessante de ver. Criar um outro código. While true. Se a gente colocar esse comando while true, ele é um while que ele vai ficar se repetindo várias e várias e várias vezes. Ele não tem uma parada assim pré-determinada. Aí o que a gente pode fazer? Deixa eu só copiar esse códigozinho aqui que a gente fez. Aí como é que a gente vai parar esse while? Se esse while ele é true, ele fica rodando infinitamente até a gente não sabe. Pode rodar até o computador parar de funcionar. Como é que a gente quebra ele? Existe um comando chamado break, que esse comando ele força o laço de repetição se quebrar. Como é que esse comando funciona? Vou colocar aqui um break. Isso. Esse comando ele vai entender o seguinte. Deixa eu só pegar aqui a senha do aluno. Melhor. Só um comentáriozinho. Pessoal, como a gente tem vários trechos de código, se a gente quiser definir variáveis constantes, a gente pode definir tudo em um único bloco de código e então chamar elas nos próximos blocos. A gente está colocando aqui só por via das dúvidas, porque, por exemplo, se a gente fosse reabrir esse caderno e quisesse só executar essa célula, ele ia reclamar que senha não foi definida. Por quê? Porque senha a gente não declarou nesse mesmo bloco. Então, se a gente quisesse reaproveitar constantes ou outras variáveis, a gente teria que executar cada bloco de código, beleza? Isso. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui novamente para a gente entender como é que funciona a senha. Aqui a senha ela já foi executada nesse bloco de código aqui acima. Porém, eu coloquei aqui só para a gente entender melhor. Dá até para mudar a senha, eu vou até colocar outra senha. Colocar a senha Python.
vai ser Python. Aqui temos o while true, né? Aqui assim, a gente já predeterminou um sistema. Aqui nós temos o while true, que ele vai rodar infinitamente. Senha do usuário a gente vai capturar. E a senha do usuário, quando for igual à senha normal, ele vai quebrar o while true e vai executar o código novamente, normalmente. Vou colocar aqui um print fim do código. Então, quando a senha for igual a senha do usuário for igual à senha que a gente colocou no sistema, ele vai fazer esse break, que esse break vai forçar o while true a ser quebrado e continuar o código normal. Vou colocar aqui a execução. Aqui escreva uma senha. Vou colocar a senha Olá Mundo. Olá Mundo. Não é, sua senha está incorreta. Tente novamente. Escreva uma senha. Vou colocar a senha Oi. Senha está incorreta. Escreva novamente. A senha é Python. Então vamos colocar um Python aqui. E aí ele entrou nesse bloco de execução, viu que a senha do usuário era igual à senha normal, printou que você entrou no sistema e executou o break. E o break força o while a sair do código. Bom, essa parte de while é só isso. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode falar que a gente vê aqui, senão a gente vê durante a aula. Certo. Além do while, a gente vai ter outro tipo de laço de repetição, e esse será o for loop. O for ele é bastante utilizado para iterar em cima de uma sequência finita, ou seja, a gente pode definir uma condição de parada, seja percorrer uma string, seja percorrer uma lista, que é o que vocês vão ver nas próximas aulas, tuplas, que é um pouco semelhante a listas também, dicionários, que é uma estrutura um pouco mais diferenciada, porque ela vai ter chaves e valores, mas isso fica para as próximas aulas, ou então sequências numéricas. Eu quero digitar 10 vezes alguma coisa, eu quero imprimir 10 vezes Olá Mundo. Então o for, ele já tem como se fosse um contador implementado. A gente viu que no while, o Gabriel precisou criar um contador para definir condições de parada do while. Ou seja, a gente tinha que se preocupar de criar o contador, de ficar alterando o valor desse contador e definir a condição lá no parêntese da condição do while. Aqui não. Aqui a gente vai ter uma estrutura assim. Para cada, aí a gente tem um valor máximo de iterações, ou então formar uma string, e aí a gente faz a nossa sequência de instrução. Neste caso aqui, para cada x, na palavra banana, imprima x, que no caso x seria a letra. Se a gente quiser mudar x para letra, também fica melhor. Melhor no sentido de entender o que aquele código está fazendo, para uma próxima pessoa pegar e entender o que aquilo está fazendo. Então, essa seria a formatação básica do for. E como o Gabriel mostrou, a gente tem o comando break, que vai interromper uma condição de parada no nosso laço. Neste caso aqui, a gente tem para cada letra em banana, imprima banana. Quer dizer, imprima a letra. E se a gente encontrar uma letra igual a N, ele vai parar nesta letra, como a gente pode ver aqui. Deixa eu só mostrar aqui no Colab rapidinho. O Colab está aparecendo? Tá. Sim, aproveitando para responder uma pergunta aqui. Juan perguntou, no caso não tem problema de o break ficar indentado no while. Porque, por exemplo, ele estava indentado dentro do if. Se o break ficar indentado dentro do while, assim que o comando pegar o break, ele vai sair do while, ele vai sair do laço de repetição que está indentado. Então toda vez que o comando pegar o break, ele vai ser forçado a sair. Sempre é isso, sempre vai ser forçado. Então, por exemplo, se eu executar o while, aí logo em seguida um break, ele vai sair já na hora do... já vai sair automaticamente do código. Isso. É isso. Certo. Eu vou fazer aqui o exemplo lá da banana. Vou colocar aqui para cada letra em banana, print letra. Opa. Pronto, eu vou executar aqui a célula. Olha, imprimiu todas as letras da palavra e uma abaixo da outra.
Aí se eu Samantha, quisesse... coloca um slipzinho só pra... Certo, deixa eu importar aqui. Fica melhor pro pessoal entender mesmo. Import time. Pessoal, esses negócios de bibliotecas e funções externas vocês vão ver numa próxima aula, beleza? Então não se Essa são... preocupem. A gente tá usando só pra mostrar de uma forma mais lentinha pra gente poder entender o que é que tá acontecendo. Porque quando a gente executa, é assim, no estralar de dedos a gente fica, pera, o que foi que aconteceu? Aí, deixa eu só... Eu vou colocar aqui, vou imprimir a primeira letra, vou colocar time.sleep de 3 segundos também, como o Gabriel fez. Aí eu vou imprimir uma letra, aí depois vai de novo para a próxima. Aí eu coloquei esse end para que as letras fiquem um do lado da outra, desse jeito aí. Pronto, aí ele imprime certinho. Aí agora, se eu definir uma condição aqui, se letra igual a n, eu quero que ele pare. Eu quero que ele pare de imprimir as letras. A partir dela. Ele vai lá e imprimir o B, imprimir o A, aí ele vai imprimir o N. Aí ele para. Agora, se eu colocar o meu print abaixo do if, vamos ver o que é que acontece. Ele vai imprimir o B, imprimir o A e não imprimiu o N. Isso aconteceu porque eu mudei um pouco a lógica do meu programa. Se eu quiser que ele não imprima o N, então eu defini que o N seja a minha condição de parada, ele não vai executar os demais blocos de códigos aqui abaixo. No caso aqui, ele imprimiu o B primeiro, aí ele verifica... Eita! Eita, como gagueja! No caso, ele está verificando cada letra. Primeiro, ele vai ver para cada letra nesta palavra, eu vou verificar se a letra é um N. B é um N? Não. Aí ele vai para cá, imprimir letra. Aí dá um sleep, aí volta para cá. Ele fica sempre voltando até que a condição de parada seja verdadeira. A é igual a N? Não. Imprime. Sleep. Letra é igual a N? Opa, é sim, vou parar. Aí ele não vai executar esses comandos aqui. Eu vou colocar só um print, fim do programa. A indentação, pessoal, é bastante importante aqui no Python. Em outras linguagens de programação, a gente teria a definição de um bloco de código entre chaves. Aí, no caso, teria um bloco de chaves aqui, quer dizer, uma chave aqui, e o final do for seria aqui. E do if seria aqui e acabaria aqui. No caso, seria um pouco mais legível para algumas pessoas. Mas o Python ele tem essa proposta de ser mais simples, então... Mais simples e também fazer com que a gente tenha boas práticas de programação. Que a indentação é uma coisa bastante importante no quesito de legibilidade de código. Porque se a gente pegar um código em C ou em outra linguagem que utilize as chaves para definir um bloco de instrução, a gente ficaria perdido tentando entender onde é que começa um pequeno bloco de instrução e o que é que diferencia ela de uma próxima instrução. Então eu vou executar aqui novamente nosso programa. Ele imprime B, imprime A, aí ele vê que N, que letra é igual a N, ele não imprime. Então, sempre que a gente for fazer alguma condição nos nossos laços, ou então em qualquer outra estrutura que a gente vá ver durante o curso, ou mesmo após o curso, é bastante importante que a gente tenha em mente o que é que a gente quer fazer. Eu quero imprimir até o N, então eu vou imprimir as letras primeiro. Eu quero que pare de imprimir quando chegar no N, ignorando o N, então eu faço a verificação primeiro. Aí se ela for falsa, eu vou continuar meu bloco de instrução que está lá no meu laço. Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que apresentar de novo. Só um instante. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Chegou, né? Chegou, tá ok. Pronto. Aí já o continue é um comando bastante similar com o do break. Nesse caso aqui, ele vai ignorar as ocorrências da minha condição.
No mesmo exemplo da banana, para cada letra em banana, eu vou verificar se a letra é igual a N. Se for igual a N, eu vou ignorar e vou continuar a minha execução, assim, percorrendo toda a minha palavra. Neste caso aqui, ó, ele imprimiu todas as letras, com exceção do N. Bora lá no Colab para ver isso. Eu devia ter botado esse negócio aqui embaixo. Ai, ai. Tá tudo bagunçado. Deixa eu botar aqui. Pronto, o break já foi. Bora lá pro continue. Vou fazer mais aqui. Vou só copiar. E colocar um continue aqui. Deixa eu colocar um sleep aqui de 3 segundos também. Vamos executar. Ele verifica. Letra é igual a N? Não. Vou imprimir. Aí chegou um ponto aí que ele viu que a letra é igual a N. Vou colocar até uma mensagem aqui. Print. Opa, encontrei um N. Aí ele encontrou, ele diz, opa. Ele encontrou de novo. Pronto. Eu acho que deu pra gente entender a diferença dos dois. Break, a gente interrompe de vez o nosso laço dado uma condição. E aqui no continue a gente determina uma condição que a gente vai ignorar. Ou seja, eu quero que o meu laço continue executando, mas eu quero que ele ignore caso eu encontre isso. Neste caso, eu quero continuar imprimindo as letras, mas eu não quero imprimir os N's. Aqui, no break, eu quero imprimir as letras da palavra, mas se eu encontrar um N, eu não quero que imprima mais. E por fim, a gente vai chegar na parte que talvez interesse a maioria de vocês, que seja a gente definir um limite de execuções de forma numérica, sem ser por uma string. Nesse caso aqui, a gente vai criar uma sequência numérica e para criar uma sequência numérica no for, ele vai seguir esse formato. A gente vai colocar para cada i num... Eu esqueci a tradução de range para português. Para cada... Eita! Uma palavra. Eu acho que pode ser dito como tamanho, né? Para cada tamanho, para cada dimensão, eu quero que ele inicie em um valor. Lembrando que esse primeiro parâmetro do range é opcional. Eu quero definir uma parada e também posso definir pulos. No caso aqui, o start e o step são variáveis, quer dizer, são parâmetros opcionais, que não vão influenciar negativamente no nosso código, dada a nossa execução. Ou seja, se eu quiser imprimir 6 números, eu posso colocar para cada número num limite, numa dimensão 6, imprima esses números. No caso aqui ele vai começar do 0 e foi até o 5, mas se a gente for ver, tem 6 elementos aqui. Mas bora lá pro Colab e ver mais alguns exemplos. Pronto. Por padrão, toda a contagem no nosso laço for, ele vai iniciar no 0. No caso aqui eu vou fazer aquele mesmo exemplo. Aí vou imprimir esse número e vou dar um time.sleep também para facilitar a nossa visualização. Vou colocar de 2 segundos aqui. Aí um print e fim do programa. Zero, 1, 2, 3. Tô mais rápida que o sleep. 4, 5. Aí ele para. Aí se eu quiser que ele comece a contar do 1, vamos ver como é que fica aqui. Vai começar do 1, 2, 3, 4, 5. Fim do programa. Ele não imprimiu 6 elementos, mas ele imprimiu a partir do 1 e foi até um número menor do que 6. Se eu quiser imprimir o 6, eu tenho sempre que lembrar de fazer a minha parada um pouco maior do que eu espero. Deixa eu ver.
Pensa assim também. Eu quero iniciar de um valor e, por exemplo, se for... No caso, eu queria que fosse até o 6. Então, 6 menos 1, 5. Então, ele vai imprimir 5 elementos, começando do 1. Beleza? Se eu quiser imprimir 6 elementos a partir do 1, no caso, eu coloco 7 no lugar do 6. Deixa eu só terminar aqui a execução. Pronto, aqui foram os 5. No caso, eu imprimi só os 5 elementos, que eu comecei do 1 e do 6. 6 menos 1, 5. Aí vamos pro 7, que eu quero imprimir 6 elementos, começando do 1. Pronto. Aí agora aqui eu vou mostrar pra vocês o step, que no caso é o pulo. Vou colocar aqui para pular de 2 em 2, eu vou deixar lá no 6 e vou deixar no 0, porque eu gosto de deixar por padrão iniciar os pulos no 0. Porque vocês vão ver nas próximas aulas, especialmente da de lista, que as posições de uma lista sempre vão começar no índice 0. Certo? Mas por hora não se preocupem, deixe isso para a próxima aula. Vamos ver aqui a execução. 0. Opa, ele já começou a pular, vocês estão vendo, né? Que tá pulando de 2 em 2. Aí ele não contou o 6. No caso aqui, eu queria do 0 ao 6, eu vou pular de 2 em 2. Aí 6 menos 2, 4. Então, opa, perdão. Eu queria dizer que imprimiu 4 elementos. Perdão. Mas enfim, a ideia é definir um limite. Eu quero de 0 a 6, mas eu quero que pule de 2 em 2. Mas o 6, ele não vai contar na minha contagem. Deixa eu só botar o 7 aqui pra ver se o 6 vai. Dividido pela metade. Se tiver 6 elementos... Isso. Dividido pela metade. Dividido por 2, aí vai dar o número de elementos que vai ser executado. Exatamente. Pronto, foi a metade. Coloca até 20 aí e coloca um sleep 1, por favor. Sleep 1, tá. Pra ficar mais rápido. Opa. 0, 2, 4, 6, 8. Pronto. Ele imprimiu até o 18. Pronto. Aí se a gente quiser fazer na ordem decrescente, a gente também pode. Eu vou só fazer no outro bloco de código aqui. Eu vou só copiar isso daqui. Na ordem decrescente. Vamos lá. Foi para cada número no range de 10 a 1, eu quero imprimir esse número. E eu vou colocar só um time sleep para deixar a execução um pouquinho mais lenta. Time.sleep 1. Vamos ver aqui. Ué. Foi que eu fiz de errado. Deixa eu ver. Não, tá certo isso aí. Eu acho que tem que colocar algum número negativo. Não, tá certo. Tem que tipo diminuir. Acho que é negativo. Pera. Não, você tem que diminuir alguma coisa. Ele meio que tipo tá pegando do 10 e somando. Sabe? Ele não tá diminuindo. Então eu acho que eu vou precisar do step. Deixa eu ver. Precisar do step. Ó, pessoal, aqui a gente tá fazendo o decremento de 2 em 2, começando do 10 e no menos 1. Deixa eu colocar menos 1 aqui para ele ficar pulando de 1 em 1, como normalmente o nosso for faz. Por isso que o step é um parâmetro opcional, porque por padrão os pulos ocorrem de 1 em 1. Aí se a gente quiser manipular esses pulos, eu quero que pule de 2 em 2, 3 em 3, aí é que eu vou incluir esse terceiro parâmetro. Certo? Vou executar aqui novamente. Pronto, aí vocês podem ver que ele tá pulando certinho e vai até o 0. Aí já foi um exemplo que eu tinha feito. Indo do 2 ao 6, aí pulando de 1 em 1, como a gente pode ver. Porque o step não foi chamado aqui na nossa função, porque ele era um parâmetro opcional e por padrão pula de 1 em 1 mesmo. Aí por fim,
para finalizar aqui nossa parte do for, a gente vai ter as repetições aninhadas. Eu trouxe esse meme aqui que vai ajudar vocês a entender um pouquinho como é que é um for aninhado. A gente vai ter um loop externo e um loop interno. Comumente a gente utiliza o I e o J para cada um deles. É só convenção dos programadores. Ou seja, nesse for aqui, ele vai imprimir ou vai imprimir... Eita, deixa eu recomeçar aqui. Nesse caso aqui, para cada I, numa dimensão 3, imprima loop externo. Aí já aqui no loop do J, eu quero que ele imprima loop interno, começando do 4 e indo até o 7. Acredito que ele vai pular de 3 em 3, quer dizer, ele vai imprimir loop interno 3 vezes. Aí uma coisa que a gente tem que se atentar. Veja o cachorrinho aqui. Ele espirra várias vezes, mas depois que ele espirra, aí é que o outro cachorrinho vem e volta. Como se fosse o laço. Imagine lá que a gente tem o nosso desenho da condição. Deixa eu voltar lá para o início do nosso slide. Vai ter a nossa condição aqui. Tem o bichinho, o laserzinho? Tem. A gente vai ter a nossa condição aqui. Aí verifica. É verdadeira? Não. Aí ele vai, volta. É verdadeiro? Não. Aí vai, volta. Até que seja verdadeiro e pare de executar. Então, lá no for aninhado vai ser meio que isso. Ele vai ficar imprimindo isso aqui primeiro. Aí quando essa condição do for interno for satisfeita, ela deixar de ser verdadeira, aí é que eu volto pro for externo. Aí ele executa uma vez, aí ele volta para cá de novo. Aí vai imprimindo de novo até que pare, aí volta. Até que todos eles se completem. Ou seja, o interno vai parar de executar quando o externo tiver suas condições satisfeitas. Ou seja, se eu quero imprimir 3 vezes, eu vou lá, loop externo primeiro, aí eu faço loop interno, loop interno, loop interno. Aí incrementa aí, deixa de ser 0, passa a ser 1, ele imprime loop externo. Aí vai pro interno, vai, repete, repete, aí volta pra cá, até que I seja menor do que 3. Mas bora lá pro Colab pra gente ver isso com mais clareza. Samantha, Juan fez a pergunta se só funciona com números. Eu acho que é questão do pulo. Ficar pulando o número. Eu nunca testei, vamos descobrir agora. Vivendo e aprendendo. Cria aí uma string banana, maçã, cereja. Faz os pulos aí. Minha string. Vou colocar tudo junto, maçã, cereja. Aí o meu pulo vai ser uva. Deixa eu botar aqui. Eu vou fazer para cada letra em minha string. Deixa eu colocar um G aqui. Vou fazer assim, normal, comumente a gente faria, porque eu vou imprimir cada letra, vou colocar um time.sleep 1. Ele vai imprimir todas essas letras aqui, como a gente viu. Cereja. Pronto. A gente quer fazer com o range, né? Vamos ver se funciona. Eu acho que vai precisar colocar len, que é uma função que a gente utiliza para receber o valor, a quantidade de uma string, no caso o número de caracteres. Deixa eu ver. Começa do 0, então eu vou deixar o primeiro sem colocar nada. Então vai ser minha condição de parada, que vai ser minha string. E os pulos vai ser uva. Deixa eu colocar uva. Vou colocar pulo mesmo. Deixa eu ver. Vamos ver se vai. Acho que ele vai reclamar. Deixa eu ver. Ele reclamou. Deixa eu colocar aqui entre parênteses len. E aqui também. Eu acho que só precisa do pulo para ser len mesmo. Deixa eu ver. É. Como? Tira o len do minha string, porque ele vai querer verdade. imprimir a letra da string. É verdade. Aí o len vai ser o pulo, que vai ser... Eita.
Hum, Não deu certo. Deixa eu ver. Pra cada letra. Ah, mas eu teria que fazer uso de lista, eu acho. Deixa eu só ver aqui. verdade, acho que com isso. Pessoal, isso aqui é da próxima aula, mas toma um spoiler. Porque vocês vão ver na próxima aula que uma string é uma lista de caracteres. Cada letrinha dessa é uma posição. Quer dizer, está armazenado em uma posição. Essa aqui é a posição 0, a posição 1 e assim por diante. Vamos ver. Spoiler da próxima aula. Não foi. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que é que tá errado. Calma aí. Pensando aqui. Pensar. Deixa eu tirar esse pulo. Só por enquanto. Deixa eu ver. Ó. Aí foi. Só que não tá pulando. Ele não pula. Coloca vírgula 2 pra ver se pula. Vamos ver. Não. Não, é porque eu acho que, tipo, como tá o start, aí isso aí é o stop, não? O 2 fica como se fosse o stop. Pra Deixa eu parar. botar 0 então. Ah, então era. Ah, agora foi. Agora saquei. Pronto, gente, podemos fazer com strings, mas vocês vão usar lista e isso é da próxima aula. Vivendo e aprendendo. Bora lá pro for aninhado. Ficou claro aqui, né? Como era o nome dele? É, Juan. Juan, pronto. Beleza aí, né, Juan? Uhum, é isso que ficou claro. Aí bora lá, vou fazer aqui um for i em range de 3, print, deixa eu colocar um F. Loop interno. Aí aqui eu vou imprimir o valor de i só pra gente ver como é que tá ocorrendo isso. Eu vou colocar um time sleep para ajudar a gente a visualizar melhor o que é que tá acontecendo. E aí eu vou colocar um outro for. Nesse caso aqui vai ser opa. Perdão, esse é o externo. For externo. For j em range de 3 também. Eu vou colocar do outro jeito que tá lá no slide também. Vou só copiar isso daqui e mudar o que tá escrito. Aqui no lugar de i é j e aqui é interno. E aqui eu vou colocar fim do programa só pra gente ter noção de que as coisas precisam estar indentadas. Se eu quisesse colocar fim do programa dentro do meu for externo ou interno, ele ficaria imprimindo isso várias vezes. Aí, né, como a gente sabe, os blocos em Python são definidos pela indentação. Fim do programa. Vamos lá. Samantha, indenta esse time sleep aí dentro do fone. Verdade. Deixa eu parar aqui. Tem como eu colocar um tab aqui, será? Sim. Coloca um espaço mesmo. Olha, Foi. vocês estão vendo? Olha, começa do 0 primeiro, aí ele vai pro loop interno primeiro, aí quando ele termina no loop interno, ele volta pro externo, executa novamente o que está no nosso for interno, até que a condição do for externo seja atendida, que no caso aqui foi realizar essa instrução 3 vezes, começando do 0 e indo até o 2. Se a gente quiser mudar a forma que isso aqui é feito, a gente pode, porque a gente viu que a gente tem 3 parâmetros para o nosso range, que no caso é o start, o início, o stop, que é a minha condição de parada, e o step, que é o nosso pulo. Vou fazer aqui agora, de acordo com o slide, se eu não me engano é 4, 7. Deixa eu só conferir rapidinho. 4, 7, pronto. Aí bora ver o que é que acontece. Loop externo. Ele começa do 4, 5, 6. Foi como eu disse. Ele vai estar aqui imprimindo 3 elementos. 7 menos 4, 3. Vai executar isso aqui
3 vezes. Aí por fim, só para complementar aqui um uso do nosso for, a gente pode utilizar isso para fazer tabuadas, matrizes ou qualquer outra coisa. Porque ele é bastante útil para realizar essas atividades. Aí aqui eu trouxe um exemplo de uma tabuada de 1 a 11, que no caso eu quero do 1 até o 10. Aí no meu... Eu não coloquei nada para imprimir aqui no meu for externo. Deixei só o meu for interno trabalhando. E aí eu coloquei esse print aqui só para ficar pulando a linha. Vou colocar um time sleep aqui pra gente ver a execução disso. Ele imprimiu 1, aí 2, 3. Tá criando as linhas. E as colunas também, se a gente for prestar atenção. Aí a gente pode ver aqui. 2 vezes 2, aí 4. 2 vezes 3, 6. Fica uma tabuada bem certinha. Samantha, tenta colocar, antes desse print das multiplicações, coloca um print que print o I vezes o J, pra ficar igual uma tabuada mesmo. Tá bom. Vou imprimir aqui F. Aí aqui vai ser isso aqui. Fecha. Opa. Pronto, aqui dá pra gente ter uma outra visualização também. Mas aquela outra é um pouco mais interessante pra leitura. Talvez tenha ficado um pouco ruim porque eu tinha colocado esse tab aqui. Mas também funciona. Ah, assim também funciona se a gente quisesse gerar um arquivo pra imprimir uma tabuadinha. Dá certo também. Lembro daquelas revistas que a gente comprava assim na revistaria, tinha a tabuada todinha assim. Bem bonitinho aqui. Isso aí é uma obra de arte. Programação é lindo, gente. Tabuada do 1, tabuada do 2, do 3, 4. Mas você perguntar, Gabriel, eu gostaria de fazer a tabuada até o 1000. É possível? É possível. Bora lá fazer até 1000. Não, 1000 não. Vou botar 5. Agora tira esse slip aí. Não vai nunca. Do 50, vou Se o computador aguentar, dá pra ir. começar do 10 aqui. Deixa eu tirar o sleep. Aumentar aqui. Vamos ver. Aí, pessoal. Tabuada até os 50. É número até você cansar. Dá pra ir brincando aí. Explorem. Vocês têm que explorar. Programação é isso, exploração. Pronto, olha. 110 vezes 110 dá 121, 120. Não, tá errado isso. Ah, tá, porque tá começando... Tá errado isso aqui, tá errado. No caso certo, é isso aqui. 10 vezes 10 dá 100, 2 vezes 10, 120. Deixa eu ver aqui. 12 vezes 12. 12 vezes 12. 144. Não, tá. Enfim. Vamos voltar aqui pro slide. Então, sempre que vocês forem fazer um for aninhado assim, lembre desses dois cachorrinhos. Um morre de espirrar, quando ele termina de espirrar, o outro vai dar a volta, aí ele começa a espirrar de novo. Aí quando ele termina de espirrar, ele vai dar a volta até que a gente estabeleça as condições de parada que a gente quer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mas eu acho que teu microfone tá estralando. Tá abaixo? Não. Alô? Ah, pronto, foi. Foi? Não, tá estralando de novo. Alô? E agora? Acho que foi. Foi? Foi. Ou tá baixo? Tá baixo? Não, tá jóia, vai. Tá.
Deixa eu só transmitir aqui. Ah, sim, deixa eu parar aqui a transmissão. Do meu, no caso. Deixa eu ver aqui. Pronto. O OBS tá ok. Pronto, tá partilhando, né? Tá sim, tá carregando. Deixa eu... Um exercício aqui que eu preparei, só pegar esse aqui. Isso aí. Ok. E vamos lá. Aqui temos um exercíciozinho simples para fixar mesmo o que, que a gente aprendeu. E qual é o exercício? Crie dois códigos com as estruturas de repetição while e for, em que o usuário possa tentar logar na conta apenas, e no caso seria apenas 3 vezes. Vou colocar aqui. Apenas 3 vezes. Ok. Vamos lá, pessoal. Eu vou explicar agora quando usar o while e quando usar o for. Tipo, vocês devem estar se perguntando, Gabriel, qual momento eu devo usar o while e qual momento eu devo usar o for? Aqui eu vou tentar tirar essa dúvida. Vamos lá, vamos supor que eu tenha uma senha de usuário. Então, a senha normal, né? A senha normal vai ser uma string. Eu gosto sempre de colocar, dizendo o tipo da variável, que é string, para ficar mais claro o meu código. Vai ser aluno, aluno 00. Aí, se o usuário vai ser str, deixa eu ver, pagou, o motivo, não sei, só pensei. Vamos lá, eu quero validar se o meu usuário e minha senha estão corretos. Eu posso criar aqui um while true, que vai rodar infinitamente até fazer essa validação. Então, lembra de colocar a letra minúscula. É isso. While true e if. Se minha senha, no caso, eu tenho que coletar ainda a do usuário, né? Senha, colocar usuário primeiro, usuário, line usu, vai receber um str, que é uma string, input, digite o nome do usuário. Digite o nome do usuário. Agora, senha do usuário. Senha usuário. Str, input, e digite a senha do usuário. Minúsculo só para fazer. Ok? Aqui o que vai acontecer? Ele vai entrar diretamente no while true e vai executar esse código. A gente quer validar se a senha do usuário é igual a senha normal e quer verificar se o usuário também é o nome Go, né? No caso, ele vai fazer essas duas validações. Então a gente pode criar um if aqui e colocar usuário é igual ao usuário underline usu e saber se a senha também é do usuário. O usuário digitou senha underline. É o outro sinal de igual. Faltou um. Quer dizer que está recebendo aqui, então vai ser igual. E então vai indentar, aí se isso aqui for verdadeiro, vai pintar o usuário entrou no. Colocar você entrou no sistema. Você entrou no sistema.
Ok. Se não, ele vai repetir novamente. Colocar você entrou no sistema e colocar um break. Senão ele vai continuar repetindo. Tipo, vai colocar a senha certa, ele vai continuar repetindo. Colocar um break para finalizar. Aí se não for quebrado, vai colocar um print. Digite a sua senha novamente. Faça, faça login senha, senha ou usuário correto. Digite novamente. Se o usuário incorreto, digite novamente. Então esse código ele vai ficar rodando aí. Digita o nome do usuário. O nome vai colocar qualquer coisa. Colocar senha qualquer coisa. E vai dizer que a senha do usuário está incorreta. Digite novamente. Ele vai ficar repetindo isso infinitamente. A gente não sabe até quando ele vai parar. Até o computador, sei lá, explodir e o negócio vai ficar rodando. Ou a gente coloca a senha do usuário certo. O usuário certo é Go, né? Go. E a senha é aluno00. Aluno00. Aí ele entrou no break, no if, que pintou esse comando e deu o break. Aí, respondendo aquela pergunta anterior de um aluno que perguntou o que acontece se a gente colocar o break diretamente indentado no while. Bom, o que o while vai entender? Aí o while vai entender que é o while true, então ele vai ficar repetindo. Mas logo em seguida ele vê o break indentado, ele já vai pular de vez, então não vai acontecer nada. Ele simplesmente vai ver que o break está aqui e vai pular. Só vai pular, não vai executar nada. Então o break ele é mais para uma condição que você quer que o while execute e logo após ele quebre após executar esse comando. Aí, Gabriel, mas aqui você disse crie dois códigos, mas para logar na conta é apenas 3 vezes. Como assim 3 vezes? O que é que eu posso fazer para ele tentar ter apenas tem 3 tentativas? O while ele não é tipo muito bom para isso, porque você vai ter que sempre colocar um contador. Vou colocar aqui um conta. Sempre tenho que criar um contador. O while ele é mais condicional. Se a condição estiver certa, e aí você vai executar. Aí o for que Samantha ensinou, ele é mais para coisas que já estão pré-determinadas. Por exemplo, eu sei que eu quero que tenha apenas 3 chances. Então, o for é melhor para essa situação aqui. Porém, tem como fazer com os dois. Vou colocar aqui enquanto o ponto for menor que 3, deu 3 tentativas, ele vai ficar executando. E no final da execução eu vou colocar um conte, vai receber o conte, vai receber ele mesmo, porém somado a mais um. Então eu vou ficar executando usuário, yes. Vai ficar executando e vai ficar contabilizando a quantidade de vezes que a gente colocou isso. Até que uma hora ele sem usuário inválido digita novamente. Tem como a gente colocar a quantidade de vezes, mas como a gente não tem muito tempo para fazer isso, então eu vou já pular para o próximo código. Então é isso. O while ele vai executar as coisas. A melhor situação é quando for uma condição para ele permanecer no looping, e o for vai ser uma coisa mais pré-determinada quando você for fazer a execução de um código. Então vamos criar outro código aqui. Vou só reaproveitar aqui. Vou repetir novamente. Aqui, mais claro. Vou aproveitar o nosso comando de instrução aqui, sem o contador. Então nós vamos criar um for número em range 3. Eu vou executar esse bloco de comandos. Então é isso. Vou testar aqui para ver se está tudo ok. Digito no usuário RRR. Números aleatórios. Números aleatórios aqui, números aleatórios. Vê que ele vai repetir 3 vezes
A execução, pronto. Você fez as suas 3 tentativas. Como o for ele é mais para um número pré-determinado, a gente não precisou digitar tantas linhas de código. Aqui a gente precisou dizer quanta variável valia antes e ficar acrescentando ela. Aqui no for a gente já tinha um número pré-determinado e a gente fez a execução do comando e assim vai. Então essa é a diferença do while e do for. O while é mais para condições e o for é mais para uma contagem pré-determinada. Bom, creio que seja isso. Mais alguma? E muito obrigada ao pessoal que estava aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai finalizar a gravação, caso ninguém tenha mais alguma dúvida ou algum comentário. Vamos publicar a atividade da semana daqui a alguns minutos. Aí quem quiser já abrir a atividade para ver o que é que vai vir para fazer, é bom. Aí quando vocês tiverem um tempinho, vocês fazem. A gente sempre recomenda abrir a atividade no momento que ela é publicada pra gente bater o olho assim, eu tenho que fazer isso assim, assim. Eu não tenho tempo de fazer hoje, mas eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Aí quando eu tiver um tempinho livre, eu vou pensar, acho que eu vou precisar usar isso daqui. Aí quando tiver um tempinho livre pra fazer a atividade de fato, vocês vão estar lá e ficar, ainda bem que eu pensei nisso daqui, vai ser mais rápido para eu resolver a atividade. Aí se eu tiver dúvida com alguma coisa, é só falar com o pessoal da monitoria. Eu acho que é isso. Eu vou dar esse mesmo aviso lá no grupo também, essa dica. Pronto, é isso, pessoal. Valeu, obrigadão. Tenha um bom fim de semana aí, bons estudos e descansem também. Tchau, tchau, pessoal.